Olá, boa noite. Iniciando mais uma Hipnolive aqui no Facebook, já tudo prontinho. A Fabiana já também pronta aqui. Agora são 22 horas e 1 minuto. Já estamos 22 horas e 1 minuto. Mas começando aqui a Hipnolive, sempre com essa programação. Por volta das 22 horas, estamos iniciando. Dá um alô aí pro pessoal, Fá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma Hipnolive, no nosso encontro marcado. Show, show. E a Luana já apareceu com os olhinhos de coração aqui. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Oi para você também. Olá, Luana. E hoje vai ser uma Hipnolive dengozinha, né? Falando sobre crianças, né? Verdade. Hipnose com crianças. A Luana falando que veio correndo para cá, para essa Hipnolive, que é a última dessa semana, né? Já foi a primeira semana de abril, como o tempo tá voando, Verdade. né? A Luana Aliás, faz milagre com o tempo, ela corre pra lá e pra cá, né? é a Luana das lives, Das né? lives, Tudo quanto é live. Conhecimentos. E ela falou que ama hipnose para crianças. A Elisângela, ótima noite, Elisângela, para você também. Seja bem-vinda aí, seu alô para Elisângela, Fá. Olá, Elisângela. Muito boa noite. Seja muito bem-vinda. Legal, legal. Enquanto isso, a Fabiana vai compartilhando o nosso link para que o pessoal possa também acessar através do grupo Mentes Vencedoras, através do grupo Hipnose no Vale do Paraíba e através do perfil da Fabiana Marques ali. Aliás, agora o perfil é Luciano e Fabiana, né? Fabiana e Luciano, né? Isso aí. Legal, legal. E a Elisângela dizendo gratidão. Gratidão é nossa por sua audiência, Elisângela, pela sua participação. E hoje vamos falar sobre a criançada, como proceder com hipnose com criança, quais são as formas e ferramentas mais efetivas quando trabalhamos com criança, que é algo totalmente diferente de trabalhar com adulto. Olá, Lourdes, boa noite, seja muito bem-vinda, Fá. Boa noite aí para Lourdes também. Boa noite, Lourdes. Seja muito bem-vinda. O pessoal tá chegando, porque hoje a gente vai até passar algumas dicas para você, algumas dicas de hipnose para você fazer com teu netinho, com teu filhinho, com teu sobrinho, para as crianças que você ama. Enfim, hoje vai ser bastante interativo o negócio aqui, preparamos algo especial. Tem colinha, viu, Luana? Tem colinha para levar para vocês de forma bem organizadinha, essa questão muito legal. Luana aqui, vou aproveitar enquanto a Fabiana, tô fazendo o papel da Fabiana. Tá compartilhando aqui, ó. Tá legal, Luana. Você que tá aí já assistindo aí pelo perfil da Luana Walker. Vem pra cá, vem, clica. Ah, que a Luana colocou aqui, Ah. ó. Sabe a tal indução que você fez de hipnose? Ela vale para 3 dias. Ela tá hipnotizada até agora. Legal, pessoal que não estava aqui há 3 dias atrás, a gente teve uma Hipnolive em que eu fiz um trabalho de relaxamento online, hipnose online, pois é, para o pessoal aí ter uma noite maravilhosa. Pelo jeito a Luana ainda está na chamada permanose, né, de 72 horas. Selma, boa noite. Olá, Selma, boa noite, seja muito bem-vinda. A Selma também, que a gente tem um carinho enorme por ela e Muito. recebe um carinho enorme da Selma. Pronto aí, Fá? Pronto. Ok, então você que está aí no perfil da Luana Walker, você que está no perfil da Fabiana e do Luciano, você que está no grupo Mentes Vencedoras assistindo agora essa Hipnolive, você que está no grupo Hipnose no Vale do Paraíba, todos os grupos aqui da nossa página, vem pra cá, a Fabiana já deixou o link aí, clique no link, vem pra cá interagir conosco, afinal de contas essa live não é feita por mim, pela Fabiana, é feita por todos nós, então a tua participação, a tua pergunta, a sua sugestão é fundamental para que a gente tenha uma Hipnolive cada vez melhor. Vem pra cá, vem interagir conosco. Tudo certo aí, Fá? Passar a caneta aqui, vocês não podem saber que eu passei a caneta pra Fabiana aqui por baixo do celular, mas legal, são os bastidores, a gente Pois bagunça é, tudo ninguém aqui. viu. Mas e aí, Fá? Começa aí a Hipnolive, você que gosta muito dessa área com crianças, né? O que você tem a dizer? Olha, eu que comecei perguntando hoje, hein? Tá vendo? Invertemos. Pergunta pronta. É sexta-feira, você tá com a pergunta pronta? Eu tô. Então, pergunta. Manda brasa. É até 2 em 1. Primeiramente, se dá para hipnotizar uma criança. Opa! E outra em seguida, a como fazer tratamento com hipnose, através da hipnose em criança? Com certeza. O que acontece é o seguinte.
é um procedimento completamente diferente do procedimento com adulto. Eu ouço aí uma corrente que diz o seguinte: hipnotizar a criança é fácil, né? Porque criança tem imaginação, né, bastante fértil, Criativa, então, né? criativa e tal. Muito pelo contrário, gente. Vai manter uma criança com o olho fechado. Ela é curiosa. Exato. A hipnose com criança, você vai trabalhar muito no lado do Milton Erickson. A hipnose com criança, você vai trabalhar muito com a parte de metáforas, de forma inespecífica, de uma forma que ela vai colocar. Por isso que até eu preparei um pouco essa hipnolive, com a hipnolive de uns 2 dias atrás, ou 3 dias atrás, falando sobre as magias, as sensações mágicas da hipnose ericksoniana. Por quê? Quando você vai trabalhar com hipnose para crianças, você vai trabalhar na linguagem de Milton, a Sim. linguagem de Milton Erickson. O que essa linguagem diz? Bastante metáfora e ser muito inespecífico, verbos inespecíficos, sujeito inespecífico, onde a pessoa vai colocar o seu conteúdo dentro daquela sugestão que você está colocando por hipnose. Então, com criança, você tem que ser muito criativo e tem que ser muito interativo esse trabalho. Não dá para você chegar para uma criança, assim como faz com um adulto, e perguntar: qual é a tua queixa? A criança: nem sei de queixa, eu quero brincar, ou tô triste. Ela não sabe o que ela veio buscar. Criança e adolescente também, gente, não sabe o que está querendo da vida. Então a gente sabe que há um problema para ser resolvido, sabe que tem uma questão para ser resolvida, e esse retorno a gente recebe dos pais que contratam a terapia. Também fazemos uma análise de todo o contexto familiar, de todo o contexto que está em volta dessa criança. Afinal de contas, vamos falar de PNL agora, Programação Neurolinguística. Quando você pega a pirâmide de níveis neurológicos de Robert Dilts, um ponto que fica muito claro é que aquilo que vai se transformar na tua identidade começa, antes de tudo, no ambiente onde você cresce e onde você está inserido. Olá, Juliana, seja muito bem-vinda, você e meu amigo Rogério Belo. Dá um alô para eles, Fá. Boa noite, Ju. Boa noite, Rogério. Mais um Ótimo, encontro marcado. Mais um encontro marcado. Então, opa, e nós sentimos a falta, viu? É verdade. Verdade, nós sentimos a falta A gente ontem. fica aqui esperando, né? Ontem nada. A hora que acabou a live, a Fabiana falou assim: nossa, a Juliana e o Rogério não vieram. Foi Né? mesmo, Não eu foi? comentei. É verdade. Mas então, quando a gente fala de programação neurolinguística na sua terceira geração, você engloba ali a PNL sistêmica, onde Robert Dilts, com a sua contribuição maravilhosa com a pirâmide de níveis neurológicos, mostrou que a base que vai culminar com a identidade de um ser humano, ela está diretamente ligada no ambiente onde a pessoa cresce, no ambiente onde a pessoa está inserida, enfim, ela começa no ambiente. Então, quando se trata de hipnose, de terapia para crianças, primeiro eu quero entender qual é o tio que faz todos os gostos da criança, qual é a avó que interfere, que fala absurdos ou também faz todos os gostos para a criança. Enfim, qual é a pessoa que é muito brava com a criança? Quais são as pessoas que dizem que a criança é lerda, que não vai aprender, que é burra, que é orelha seca? Tudo isso vai entrar em conta, porque não adianta você querer tratar a criança e deixá-la no ambiente doente. A maioria das famílias proporcionam ambientes doentes, gente. Não adianta. Por melhor, os pais são maravilhosos, mas são as maiores fontes de traumas e fobias da criança que vai virar o adulto do amanhã. Depois dos pais, os professores. Isso aqui eu já venho falando há muito tempo. Não por maldade, mas por falta de informação. Daí a importância de estar sempre acompanhando aqui as hipnolives, que a gente fala sobre isso. Então, não adianta a gente ficar somente no tratamento da criança e não tratar o ambiente que a criança está. Então, temos que blindar, né, fazer uma blindagem da criança em relação a tudo isso que possa gerar nela desconfortos emocionais, que possa gerar... o desconforto emocional que eu digo são crenças limitantes, não desconforto emocional de frustrações. Tá? Porque o que acontece muito, a gente é observado muito quando a gente trabalha com criança e adolescente.
As famílias não têm tido tempo de dar atenção e amor, na medida que o ser humano quer e precisa, principalmente nessa primeira etapa da vida. Então tentam compensar com coisas, com dinheiro, com presentes, com brinquedo, com passeios, com jogos, enfim. Tentam compensar com coisas, e coisas nunca conseguirão substituir afeto, relação humana. Quando a gente fala de relação humana, é importante a gente entender isso, porque hoje é uma live para você aprender a lidar melhor com as crianças à tua volta. Quando a gente fala que coisas nunca substituirão afetos, relações, conexões humanas, a gente tem que lembrar das 6 necessidades humanas. As 4 primeiras são as necessidades psicológicas básicas e depois temos as outras 2 secundárias, mas tão importantes como as 4 primeiras. Então, a primeira grande necessidade que o ser humano tem, e quem já viu a pirâmide de Maslow vai lembrar, a primeira grande necessidade é a segurança. Se você não satisfizer aí na tua vida as suas necessidades básicas de alimentação, higiene, moradia, enfim, se você não tiver isso satisfeito, você pira. A criança também precisa sentir segurança. A segunda necessidade humana é justamente o oposto da primeira. Tá, Juliana, isso daí tem no curso de PNL, tá? A gente bate forte nesse assunto aí na formação que você vai fazer conosco. Então, a segunda grande necessidade humana é a necessidade oposta da primeira. A primeira não é segurança, a segunda é a necessidade de insegurança. Porque é através da insegurança que a pessoa se lança aos desafios, e se ela não tiver uma insegurança em relação às suas se as suas necessidades serão satisfeitas, ela não se move para buscar algo a mais na vida dela. Sim. Então, tudo que faz a gente acordar cedo, que faz a gente desenvolver uma profissão, que faz a gente se esforçar para alguma coisa, está ligado a essa necessidade de insegurança que é tão importante quanto a primeira. A terceira, a necessidade de significado, que é a necessidade que temos de sermos reconhecidos por aquilo que produzimos, fazemos e contribuímos. A quarta necessidade é a necessidade de amor, de conexão. E aí, olha só, a gente está entrando nisso e você vai já colocando essas necessidades dentro do ambiente de uma criança para a gente entender o que vem pela frente aqui na nossa Hipnolive hoje, que foi preparado com muito carinho. A gente está falando do futuro do nosso país, da nossa sociedade e da humanidade. A quinta necessidade é a necessidade de crescimento. É o que acontece na natureza. Tudo que não cresce, o que acontece? Morre. Então temos necessidade de estarmos em constante crescimento na nossa vida, crescimento intelectual, crescimento físico, crescimento emocional, crescimento, enfim, em todas as áreas, espiritual, em todas as áreas da nossa vida. E a sexta necessidade humana é de contribuição. Lá na selva, a contribuição dos animais, né, o legado que os animais deixam lá na selva, é o seu DNA, quando se reproduzem. O ser humano, além do DNA, ele deixa um legado que são os seus filhos, a sua prole. Então, até lá para os 40, 50 anos, a preocupação do ser humano é construir e conquistar. A partir dos 40, 50 começa a ser como serem lembrado. Então, é essa necessidade de contribuição que está ligado a esse sentimento de muitas pessoas, ok? O que a Juliana colocou aí? Caio José? Obrigada por aceitar. Colocou boa noite, tia Cícera. Acho que ela fez convite, o pessoal está me acompanhando. Boa noite, Caio, tia Cícera, sejam bem-vindos aqui. A Val, boa noite, seja muito bem-vinda. Enfim, falando das necessidades. Então, nós temos essas 6 necessidades humanas. Todos nós temos essas necessidades e precisamos satisfazer essas necessidades para que a gente tenha uma extraordinária qualidade de vida. Quando começa a faltar a satisfação de uma dessas necessidades, a coisa começa a desandar. Então você pega uma criança, por que a gente faz uma análise do ambiente antes de tudo? Você pega uma criança, eu saí um pouquinho do campo da Fabiana aqui, que é mais hipnoterapia, eu estou entrando no campo da PNL, que complementa muito bem a hipnoterapia, e por isso tem que ter a formação nas 2 áreas, porque isso aí não se aprende em curso de hipnoterapia. Então vamos lá. O ponto importante, pega uma criança, primeiro, se ela não se sente, se ela não tem a primeira necessidade satisfeita, que é de segurança, já começa a complicar. Ela já cresce no ambiente doente. Você imagina uma criança no ambiente que as pessoas não sabem se terão comida amanhã, se estarão com teto amanhã, se terão vestimenta amanhã, se terá papel higiênico, sabonete amanhã. Como que fica esse ambiente?
a criança vai sentir esse ambiente que vai estar com certeza extremamente pesado e com dificuldade de relacionamento. Temos que satisfazer essa necessidade. Quando a criança não tem essa necessidade, porque essa insegurança dos adultos vai passar para a criança, então você já começa a ter um ponto que você vai ter que trabalhar, você já sabe que é um ponto a ser trabalhado na criança na sessão de hipnose, na sessão de terapia. O segundo ponto, a segunda necessidade, é a necessidade de insegurança, que a criança tem que satisfazer também. Então, por exemplo, uma criança que recebe tudo de mão beijada, uma criança que chorou e a mãe vai lá, o tio vai lá e compra o presente que ela quer, por mais caro que seja, sem ela precisar contribuir em nada, sem ela precisar arrumar a cama dela, sem ela precisar arrumar o guarda-roupa, sem ela precisar, pelo menos, alguns esforços básicos em troca para ela aprender que na vida nada vem de graça. Quando a criança recebe tudo de mão beijada, a criança mimada, vamos dizer assim, tudo que ela quer tem, ela não está satisfazendo a segunda necessidade humana, que é a de insegurança. E com isso ela não aprende a lidar com frustrações, e isso é o que mais produzem os monstros adultos, que não sabem lidar com frustrações e se tornam esse perigo para a sociedade que a gente tem visto aí, pessoas inconsequentes, porque foram protegidos demais e não sentiram insegurança desde cedo, essa segunda necessidade básica do ser humano, desde cedo na sua criação. Alguma novidade aí para a gente passar para a terceira? Acabou de chegar aqui a Aparecida, acho que ela é irmã da Ju. Opa, seja bem-vinda, Aparecida. Curso de hipnoterapia, já vou responder para você, Aparecida. É que a Ju colocou para ela, minha irmã querida Aparecida, esse excelente profissional com quem vou ter curso. Legal. Curso de PNL e hipnose. Ela colocou o curso de hipnoterapia. Isso, muito bom, show. Aqui eu não tô lendo, aqui a Fabiana vai me contando, eu já fui entrando direto no assunto, né? Seja bem-vinda, Aparecida. Vamos ter sim aí, e a Juliana vai estar com a gente, deixando o nosso curso ainda melhor, né? Com a participação dela, do Rogério, enfim, e de todas as pessoas que buscam, né, ter ferramentas para contribuir para um mundo melhor, porque o que é o terapeuta? O terapeuta é simplesmente aquele que cuida de pessoas. Então é muito legal isso daí. Então, falamos das duas necessidades básicas que todo ser humano tem aplicado para a criança, para a gente entender esse ambiente, como que começa a afetar a criança que chega para a sessão de terapia com hipnose ou sem hipnose. Bom, a terceira necessidade é a necessidade de reconhecimento, necessidade de significado. Então, a gente precisa ver se essa criança está tendo essa necessidade satisfeita, se ela não é só criticada, se aquilo que ela traz, a tarefa bem feita, a nota alta, se tudo aquilo que ela produz de positivo, não tem um adulto falando assim, vai fazer algo de útil, vai fazer algo melhor, e não está perdendo tempo. Criança tem que brincar, gente. Criança tem que se sujar, criança tem que aprender, e ela aprende brincando. Então, não tem essa de dar logo cedo, olha só o que eu estou querendo dizer, obrigações de adulto para a criança. Ela tem que ter obrigações de criança. Ela tem que aprender a arrumar o quarto dela, arrumar a cama, ainda que ela arrume tudo erradinho. Depois a mãe vai lá e conserta. Mas ela tem que aprender a contribuir com a sociedade, a primeira sociedade que ela conhece, que é o lar que ela vive. O que mais aí, Pá? Alguma coisa? A Ju colocando aqui para você dar uma boa noite pro cunhado dela, também tá lá, Edmilson. Olá, Edmilson, ótima noite para você. Fabiana, dá um alô aí para Edmilson também. Boa noite, Edmilson, seja muito bem-vindo. Legal, legal. E olha, a Luana falou bem aí, ó. Quem tiver dúvidas, bora perguntar, que hoje é sexta-feira e amanhã não tem live. Tem que aproveitar hoje, né? A gente vai ficar com essa saudade do fim de semana, né? Que a gente sempre Verdade. fica, mas segunda-feira a gente tá de volta às 22 horas. Então, o que acontece é o seguinte, a criança, ela precisa entender logo no lar dela, porque o lar dela tem que ser uma escola da sociedade que ela vai enfrentar quando adulta. Isso daí eu já venho falando há muito tempo. Quando adulta, ela vai enfrentar o quê? Ela vai enfrentar frustrações. Então, nem tudo tem que ser dado para a criança. Não é tudo que ela quer que ela tem que receber. Tudo tem um preço. Ela tem que contribuir com a sociedade. Na sociedade existem autoridades. No caso, as autoridades são os adultos dentro da casa, os pais. Ela tem que entender que existe essa verticalidade na relação. E hoje está acontecendo muito uma relação horizontal entre adultos e crianças que se perde a referência de autoridade. E a gente começa a ver pessoas que não respeitam ninguém nesses áreas que estão sendo formados. É importante o diálogo? Sim, mas um diálogo de professor, que é o adulto, o pai, a mãe, para o aluno, que é a criança.
Não tem jeito. Se tiver horizontalidade, não tem respeito. Tem que ter uma verticalidade com diálogo, com carinho, com afeto, mas vertical. Existe uma autoridade no lar. Isso é fundamental a criança entender. Mas ela tem que ter as obrigações dela, obrigações simples para a criança, mas que ela tenha que compartilhar de alguma forma com a sociedade chamada família, chamada lar, mas não aquela obrigação de adulto. Porque tem pais que a criança está brincando, vai fazer alguma coisa de útil, fica fazendo isso, fica desenhando, enfim. Deixa ela desenhar, deixa ela brincar, deixa ela cair, deixa ela, enfim, brincar um pouquinho na terra, se sujar de lama, deixa a criança brincar, pelo amor de Deus. Mas dê também pequenas obrigações desde cedo para ela saber que ela tem que compartilhar para ter o que ela deseja ter na vida dela. É fundamental isso daí. Então, reconhecer cada feito da criança e elogiar cada feito da criança, seja na escolinha, seja em casa. Incentivar, né? Exatamente. Olha aí, tem uma pergunta da Juliana. Lu, como lidar com uma de 11 anos? Conseguimos reprogramar. Como identificar o que tratar? O porquê parece sempre insatisfeita? Ótimo, Juliana. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, após o término dessa explanação de PNL sobre as necessidades humanas. É justamente isso que a gente vai falar. E tem como reprogramar, tem como identificar tudo isso e tem como tratar sim. Daqui a pouquinho, até o final da live, a gente vai mostrar tudo isso. Tem situações aqui muito interessantes para a criança, legal? A quarta necessidade, amor. Conexão, somos seres sociais. A criança precisa sentir e receber afeto. Não adianta. O que a gente tem visto muito aqui, tratando de crianças e de adultos, tá certo? Muitas vezes eu falo, olha, eu não vou tratar do teu filho antes de tratar de você. Você é o problema do teu filho. Eu já falei isso, gente. Fabiana está aqui de testemunho. Você é o problema do teu filho. Se você quiser que eu trate do teu filho, eu vou precisar tratar de você primeiro, senão não pego. Que a pessoa teve que ser tratada primeiro. Tá certo? Esse barulho foi a caneta que a Fabiana derrubou aqui. E você falou que estava passando escondido para ninguém ver, a Luana ficou lá, viu sim. Ela viu, né? Você que ela viu a caneta. Legal, legal. Mas então, gente, o que eu vejo? Pais não têm dado muito carinho, afeto, diálogo e tentam compensar isso daí, porque o pai e a mãe trabalham geralmente hoje. Quando chegam em casa, estão super cansados e querem ver TV ou, sei lá, ficar na internet. E pouco se tem diálogo entre pais e filhos hoje. O que se tem é o seguinte, tentam compensar isso dando tudo que o filho quer. Pronto. Já matou a necessidade de insegurança, não tem a conexão, está matando essa quarta necessidade de conexão e amor que eu estou falando agora, e também não param para ver com méritos do seu filho aquilo que ele vem realizando e não satisfaz assim a necessidade de significado. Já falamos das quatro necessidades. É necessário que você tenha tempo com teu filho todos os dias para você dialogar com ele, saber como foi o dia dele, saber quais foram as realizações dele, saber quais foram as frustrações dele, saberem quais foram enfim, aquilo que ele produziu de melhor e de pior naquele dia para você poder orientar e elogiar o teu filho. Então essa necessidade é uma das necessidades que mais estão deixando de serem preenchidas pelos pais. Hoje aqui a gente recebe, quando a gente recebe crianças e adolescentes. A quinta necessidade é de crescimento, que quando essas quatro necessidades são satisfeitas, a quinta ela praticamente é uma consequência natural. Quando a criança não está crescendo intelectualmente, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente não tem nada a ver com religião, tá, gente? Espiritualmente que eu falo é crescimento em amor, em relação, em autoaceitação, em aceitação do outro à tua volta, da sociedade, nos bons relacionamentos. Quando a criança ela não está crescendo nesses campos da vida dela, é porque uma dessas quatro primeiras necessidades não estão sendo satisfeitas, ou mais de uma, às vezes em uma das quatro. A gente tem pego aqui situações que nenhuma das quatro necessidades estão sendo satisfeitas. A sexta necessidade humana é a contribuição. Então, quando a criança já participa lá
desde cedo, arrumando a caminha dela, o guarda-roupa, tal, ainda que errado, que a mãe tem que depois dar uma consertada, mas ela fez a parte dela. Não fazer na frente da criança. Não né? fazer na frente da criança. Depois que ela saiu do quarto, vai lá, fecha a porta, vai lá e termina de arrumar o que ela deixou tudo tortinho e tal. E elogia a criança por ela ter dado a contribuição. Olha só, o significado já colocou conexão, já colocou em segurança porque ela precisa arrumar o quarto, porque senão ela vai faltar coisas para ela. Sim. Já colocou segurança do quarto arrumado, já mostrou crescimento para ela. E agora a quinta necessidade, que é contribuição. Diz aí, Fá. E agradece também, né? Dizendo que ficou feliz com a ajuda dela, que ela ajudou muito. Isso incentiva a criança a sempre estar ajudando o próximo. Sim, excelente, isso mesmo. Você quer incentivar uma pessoa, elogia a pessoa por aquilo que ela fez. Ela vai sempre querer fazer jus ao elogio. Se isso funciona com adulto, que dirá com criança, gente? Verdade. Então, essas 6 necessidades, elas têm que ser, elas precisam estar satisfeitas na vida de uma criança, para aí sim você vai tratar a criança. Quando o lar começa a faltar a satisfação dessas necessidades, de uma ou mais necessidades, eu já atendi pessoas ali que das 6 necessidades tinha uma satisfeita. Quer dizer, problema sério na vida da pessoa já na fase adulta. Tá certo? Então, é importante a gente entender essas 6 necessidades. Se você, depois que acabar essa live, que a gente vai deixar essa live no Face, essa live vai para o YouTube, assista novamente, marque, anote as 6 necessidades humanas, onde isso se encaixa para a criança, porque vai ser uma forma de você revolucionar a criação do seu filho, o apoio na criação do seu neto, do seu sobrinho, enfim, das crianças que você ama. Vai ser muito importante. Quando você trabalha isso, você está trabalhando a base que vai formar a identidade da criança, que é o ambiente. Porque do ambiente sai, vamos falar da pirâmide de Robert Hughes, a pirâmide de níveis neurológicos que vai explodir ali, vai culminar com a identidade. Primeiro é a base, você tem que trabalhar o ambiente. Eu falei das 6 necessidades e onde elas entram no ambiente. O ambiente gera o quê? O comportamento que essa criança vai desenvolver. Está com a base no ambiente, porque criança aprende por repetição. Criança aprende por imitação dos adultos. Ou seja, se você grita com a criança, ela vai aprender a lidar com os problemas dela com grito. Se você bate na criança, ela vai aprender que é na porrada, desculpe a expressão, mas é na porrada que se resolve. E ela vai ter problema na sociedade. Você é o espelho, né? Você é o espelho. Então a criança ela tem que aprender o seguinte: se ela não faz a parte dela, ela não conquista o que ela quer. Tá certo? Dificultar as coisas quando ela não está contribuindo para o lar. Não com grito, não com porrada, porque é isso que ela vai aprender e isso que ela vai duplicar. Então, o ambiente determina o comportamento determina o desenvolvimento das capacidades, o desenvolvimento das capacidades começam a fomentar as crenças que a criança vai desenvolvendo, aquilo que ela acredita, e se o ambiente tem uma base bem sustentada, bem elaborada, com todas essas 6 necessidades humanas satisfeitas, o que vai acontecer? Você vai formar crenças fortalecedoras nessa criança, na formação da identidade dela. Agora, se o ambiente começa a ter falhas na satisfação dessas 6 necessidades humanas, o que vai acontecer com a criança? Você vai fomentar uma criança com crenças limitantes. E aí vai culminar com a identidade dela, se ela vai ter uma identidade apática ou uma identidade proativa quando adulto. Sim. Pronto, falamos sobre esse ponto fundamental do ambiente, a importância dele dentro da criança. Agora a gente vai falar sobre hipnose para crianças propriamente dita, certo, Fá? Sim. Então, a qual resolve, né, vamos dizer que a gente dá um jeitinho em todos esses, que vem lá de todos esses que você disse, né? Os traumas, os medos, o que vai indo, né, conforme ela vai crescendo, o que ela vai adquirindo. Certo. Então, o que a hipnose pode ajudar, né? Ok, vamos lá. Bom, como que você vai lidar então com crianças? Você pode aplicar hipnose para criança na sua casa. E é simples, gente. Primeiro, como que você mostra para a criança, como que você faz a ressignificação de medos, traumas, fobias que uma criança gera através dos adultos? Com brincadeiras, de forma lúdica.
com metáforas, onde a criança ela vai se ver na brincadeira, ela vai ter lições de valores em relação a essas 6 necessidades na brincadeira. É importante que essas 6 necessidades comecem a serem satisfeitas na brincadeira que você vai fazer com a criança. Ela escolhe, né, um personagem que ela quer ser. Ela vira o personagem ali na história junto. Exatamente. Então, quando ela vira o personagem da historinha, da brincadeira que você vai fazer, você consegue, no enredo dessa história, olha só, a gente está falando aqui, você vai ter personagens na brincadeira, na historinha, você vai ter um enredo, e esse enredo é um enredo de valorização do ser humano, valorização do comportamento, valorização da capacidade, valorização da sua relação no ambiente em que ela está, valorização das suas crenças e, finalmente, da sua identidade através de brincadeiras. Por exemplo, você pode, imagine que uma criança tem aqui esse brinquedinho como o brinquedinho que ela mais gosta. Ela gosta de brincar, conversa com o brinquedinho. Pronto, tá aqui um brinquedinho para que ela traga, avisa os pais para trazer esse brinquedinho para a sessão. Vocês são terapeutas também que acompanham o nosso trabalho. Tá aqui, ó. Esse brinquedo, vamos supor que esse brinquedo aqui é o brinquedo preferido da criança. É com ele que você vai brincar. É com ele que você vai levar a criança a passar valores humanos para esse brinquedo em relação àquilo que está defasado na vida dela. Quando ela... Já ouviram aquela história? A melhor forma de se aprender é ensinando? Sim. Conforme a criança vai compartilhando valores humanos com o brinquedinho dela, na verdade é para ela que ela compartilha esses valores. Ela sente tudo. Ela sente. Quando você começa a passar valores para o outro ser humano, você começa a sentir dentro de você a obrigação de ser esses valores na sua conduta. Então, com criança, você começa a resolver os traumas, fobias, medos, através disso daqui, de brincadeiras e metáforas, onde ela se vê na história, onde ela é protagonista da história, e como protagonista é ela que realiza o enredo na hora de passar valores humanos, valores de vida para outro ser humano, que no caso ela vê nesse brinquedinho que ela tanto ama. Pode ser um Hulk, pode ser o Superman, pode ser uma boneca, pode ser um ursinho, enfim. São brincadeiras que vão ajudar a criança a se desenvolver ao desenvolver o brinquedo. Sim, ela vai passar para ela mesmo. Exatamente. Né? Sem saber, achando que é para o brinquedo. Exatamente. Ela que vai sentir. Então, por exemplo, quando a criança tem um problema de agressividade, por exemplo, o que a gente vai ensinar? Ensinar pro brinquedo que o brinquedo não deve ser agressivo, que o brinquedo deve respeitar as pessoas e dar amor para as pessoas, que o brinquedo deve, enfim, levar carinho ao invés de tapas, socos, chutes, ao invés de tacar pedra, né, pôr no coração ali, a criança vai... Gente, isso daí a criança... É uma terapia sensacional que funciona com criança. Agora, você levar a criança num consultório para ela contar da vida dela, não vai funcionar. Não é assim que funciona o negócio, tá certo? Outra forma, né, que funciona muito com criança é você sempre fazer, por exemplo, uma historinha que a criança possa criar, uma historinha com valores humanos ali, ou uma oração. Pode ser uma oração. Sim. Né? Você pode fazer uma oração todos os dias com a criança, por exemplo. A criança, ela repete, oraçãozinha curta, né, Fá? A oração tem que ser curtinha para ela poder assimilar o conteúdo daquela oraçãozinha. Então, por exemplo, você pode, junto com a criancinha, vamos fazer uma oraçãozinha hoje, a oração do dia. Aí você fala, hoje o meu sentimento é que eu sou uma pessoa inteligente, é que eu sou uma pessoa que contribuo com as pessoas da minha família, é que eu sou uma pessoa amorosa, uma criança feliz, uma criança que vai se tornar um adulto vitorioso, uma criança que vai se tornar realmente uma pessoa de valor, uma criança maravilhosa, eu sou um ser humano espetacular. Amém. Agradece. O que você está fazendo com essa criança? Quando você coloca a criança para repetir isso todo dia, como que a nossa mente grava no longo prazo? Ou
por repetição, e você está fazendo isso todos os dias com ela, você tem um texto, você faz um textinho ali para ela curtinho, que ela vai memorizando aquilo, textinho de 10 palavras, 20 palavras no máximo, e aí você vai repetindo isso com ela. Essa repetição vai fazendo ela a gravar isso daí no subconsciente dela. E aí quando você faz a brincadeira e coloca esses valores na brincadeira, como eu mostrei aqui com o brinquedinho, com o coraçãozinho, você está fazendo o outro ponto mais importante ainda para gravar de vez no subconsciente da criança esses valores que você quer passar, essa resolução dessas queixas que você quer resolver na vida da criança, através da emoção. Então a nossa mente subconsciente, ela grava na memória de longo prazo de duas formas. Ou é repetição, ou de uma forma ainda mais poderosa por emoção. Com criança, você com brincadeiras, você trabalha a emoção, e com a oraçãozinha você trabalha com repetição. Então você já começa a fazer uma transformação do que vai se transformar na identidade do adulto que ela vai se tornar, já nesse momento, através dessa forma lúdica de se lidar com crianças. Quer fazer algum comentário, Fá? Enquanto eu bebo aqui a minha caipirinha de água com gás e limão? E tem aquela outra técnica também, né? De você, quando ela dormir, que essa oraçãozinha seria com a criança ainda acordada. Ela mesma repetindo. Sim. E tem a outra técnica, a criança dormindo. Também. Né? Na verdade, a criança ela vai estar não no sono profundo, mas ela vai estar naquela permanose, que é o estado de hipnose. Assim que ela dormir, né? Com 20 minutos que ela fechou os olhinhos, aí você vai lá e... Papai te ama, você é muito especial, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capacitada, bem de levinho na testa, aqui, né, no pré-frontal da criança, que vai formando o senso crítico ali, você vai trabalhando aquilo, falando só coisas boas e fortalecedoras para essa criança, num tom de voz amoroso, nesse tom de voz que leva a criança a ficar mais relaxada. Você vai ver que ela dá aquela mexidinha assim e tal. É uma delícia, gente. E fazendo isso para a criança, você está reforçando já no estado de hipnose, que ela já está ali, em permanose. Exatamente. A aceitação na memória de longo prazo é muito grande nesse estado, quando a pessoa está ali nos primeiros 10, 20 minutos do seu soninho, quando na verdade ainda não entrou no sono profundo. Ali é a hora de trabalhar. Fica essa dica legal, beleza? Outra coisa que é importante a gente entender, criança não se trata de forma racional. É isso, a gente resumir tudo que a gente está falando aqui na live, é isso. Você não faz tratamento com criança, seja com hipnose ou não, apesar que não existe tratamento sem hipnose, as pessoas não sabem disso, mas todo tratamento tem um grau de hipnose. Tanto é que quando ela está assistindo um desenho, ela está hipnotizada. Por isso que é importante, gente, você tomar muito cuidado com os desenhos que você permite seu filho assistir. Porque a TV, ela hipnotiza as pessoas, o que dirá as crianças. E os desenhos são feitos por pessoas que conhecem a mente infantil justamente para passar o que eles quiserem. E a gente não sabe o que eles querem passar. Então, verifique muitos valores dos desenhos que o seu filho assiste. Então, a criança está assistindo TV, ela está absorvendo todos aqueles valores ou falta de valores que estão ali no desenho. Cuidado com a programação que você permite que seu filho assista. Nessa hora que você está com seu filho com 10, 20 minutos de soninho, quando você faz isso, ele está em hipnose, ele está também absorvendo tudo aquilo que você disser para ele naquele estado. E isso vai ser muito importante nos valores que essa pessoa vai criar, no fortalecimento da sua identidade, da formação da identidade vencedora, ao invés da identidade da grande maioria das pessoas, como disse Tony Robbins, né, que é um grande treinador, um grande coach internacional, que disse o seguinte: a psicologia das massas é a psicologia da dor. A grande maioria das pessoas sofrem demais por não saberem de coisas e não terem passado por isso que a gente está compartilhando aqui. Sim. Na sua criação. Tá certo? Então, criança é com emoções positivas, emoções de valores, e que você pode compartilhar e contribuir para essas crianças. Bom, existe uma outra coisa que é importante a gente salientar aqui quando o tratamento é com crianças, né? Inclusive essa nomenclatura aqui é uma nomenclatura nossa dentro do que a gente trabalha aqui, né? Que é a técnica dissociativa metafórica. Luciano, eu vou procurar isso daí no YouTube. Não adianta, você só vai achar esse termo aqui conosco, porque é um termo criado aqui.
A técnica dissociativa metafórica, gente, é isso que eu mostrei para vocês, do brinquedinho, da oração. Você dissocia a criança, você não vai fazer a criança encarar de frente aquilo que é a dor, a queixa que o pai está trazendo em relação à criança, aquilo que é o problema na vida da criança. Então você dissocia a criança ela começa a ver o problema, quando ela passa valores para o brinquedo, ou quando ela faz a oração, ela está dissociada, ou seja, ela está em terceira pessoa resolvendo o problema, através de uma metáfora. Então uma técnica dissociativa metafórica que é, tem que registrar esse nome, viu? Mas que é a maneira que você vai tratar com a criança. É sempre de uma maneira lúdica para você ter os melhores resultados. O que tem aí? Fala alguma coisa? A Luana colocou aqui, opa, já tinha chamado de 3 vezes e ele não tinha me ouvido. Ela mexeu com o menino ainda assistindo TV. Já notei quando as crianças estão assistindo TV. Já 3 vezes um garotinho e ele não me ouviu. Realmente não, né? Sensacional que a Luana fez. Esse dia a gente estava na casa da irmã da Fabiana e a Fabiana despedindo do sobrinho, assim, a distância de 3 metros do sobrinho, e falando tchau, tchau para a criança. E a criança ali, a Fabiana chegou do lado dela, fez assim, ó. Nem assim? Nem assim, ela continuou lá na TV. Tava tão focado. Tava focado. Isso é hipnose, gente. Estava totalmente hipnotizado pela TV, tanto que a pessoa nem percebe o que está à sua volta. Isso é o que aconteceu, tá, Luana? Com você também nessa situação. Então, quando se está em hipnose, o que está acontecendo nesse estado de concentração que a pessoa está? Todo o conteúdo que ela está focada está entrando direto lá no subconsciente que vai formar memória de longo prazo. Então, por isso é muito importante você tomar cuidado com a programação que o teu filho, que a tua criança tem acesso, porque isso pode ser perigoso. E por isso que é importante, quando essa criança está focada na brincadeira, você passar valores humanos. É a mesma coisa, só que agora de uma forma a produzir um ser humano valioso para a sociedade e para a vida dele mesmo. Sim. O que mais? A Selma, dando boa noite, a Selma Machado, colocou aqui, e também é mais uma novata na live, Cleide Vitória, prima dela de Mogi. Que legal, um abraço para todos de Mogi aí, tá, Cleide? Cleide Vitória, que nome lindo, né? Lindo mesmo. Vitória, muito bom, seja muito bem-vinda, que maravilha, que maravilha. Ok, mas é isso, Luana, é a questão da hipnose e nesse momento é o momento que as coisas acontecem e cravam na memória da criança. Então, por exemplo, não sei se você sabe, você que está assistindo a live, mas, por exemplo, traumas podem ser gerados através da TV, Sim. do cinema, de um pesadelo. Tem gente que fica traumatizado com pesadelo. Claro. Por quê? A mente subconsciente, que é o que registra o fato e dá ao fato a dimensão que ele tem, aliás, a dimensão que a mente dá, porque muitas vezes ou a mente superdimensiona o fato, ou ela subdimensiona o fato. Uhum. Mas quem dá o significado para o fato é a mente subconsciente. E aquilo que ela foca é um negócio que faz realmente o negócio cravar, a informação cravar de forma definitiva nessa mente. Quando você está num pesadelo, ela está focada na questão que está acontecendo no pesadelo, aquela coisa ruim do pesadelo. Na TV você está focado. Quando você, o olhão, sabe aquele olho assim, ó? Que a pessoa fica na TV ali, ó. No pesadelo é mais ou menos essa mesma coisa que acontece. A pessoa ela fica vidrada naquela situação. E aí tá sem filtro nenhum e a mente só vai absorvendo. Então, tudo isso pode gerar traumas para a criança, para o ser humano, para um adulto, que dirá para uma criança. E como que você reverte? Também de forma lúdica, levando a pessoa a focar, só que numa história onde você vai reverter os efeitos de tudo isso que circunda a criança e que fazem mal para a estrutura emocional dela. Ok? Ok. Mais alguma coisa e legal, continua, assim, manda brasa. É até legal assim, você observar sempre a criança brincando, né? Porque o que acontece? Para ela, todos os brinquedos têm vida. Eles são vivos. Sim. Tanto é que ela conversa com os brinquedos. Uhum. E os brinquedos respondem, que é ela mesma. Não só com brinquedo, gente. Bem lembrado aqui da Fabiana. A criança conversa com brinquedos, conversa com amigos imaginários. Sim. Às vezes você pode fazer hipnose com um amigo imaginário. Também.
Olha, o que você ensina isso, isso e isso para a criança? Então, por exemplo, se a criança tem problema de não querer fazer lição de casa, ensina agora sei lá, o Mateus, que é o amiguinho imaginário dele, ensina o Mateus agora sobre essa lição de casa. Mostra para o Mateus como é que faz, mostra que você sabe. E aí pega o caderno, põe para a criança e a criança vai fazendo ali a continha de mais, de dividir, de menos, enfim, subtração, explicando para o Mateus. O aprendizado vai ser sensacional. É aprendizado na mente de longo prazo, no subconsciente. A melhor forma é brincando que você ensina para uma criança. Os professores não entenderam isso até hoje, em grande maioria. Tá certo? Mas eles põem os brinquedos para dormirem, né? Bonecos, eles põem para dormir, quando eles vão dormir também. Sim, mas a criança ela tem que dormir quando ela não aguenta mais, ela tem que gastar energia. E a melhor forma de gastar a energia de uma criança é com brincadeiras lúdicas que coloquem ali um conteúdo de valor no aprendizado dela, porque criança aprende brincando. Então brinque com conteúdo de valor que você vai ensinar a criança a se tornar em um adulto maravilhoso para ele e para a sociedade. Completa aqui para mim, Fá, mais um pouquinho dessa água com limão maravilhosa, por gentileza. Garrafa tá perto da Fabiana, né? Então a garrafa, não vou nem falar que é da Tupperware para não fazer propaganda, né? Isso, verdade. Ok, ótimo. Legal, gratidão. Então, gente, é dessa forma que se trabalha com hipnose para crianças, de uma forma lúdica. Não adianta você chegar e falar, durma para a criança. A criança não vai entender isso. Não adianta você colocar técnicas de indução instantânea para a criança. Não vai funcionar. Não é assim que funciona. Até já vi vídeos na internet onde é ensinado a criança a fechar os olhinhos com hipnose. É interessante, funciona assim, mas na forma de brincadeira. Então, vamos brincar de magiquinha? Você pode fazer isso daí, é muito bom. Vamos brincar de magiquinha? Vamos fechar os olhinhos. Aí você fecha os olhinhos ali, né? Deixa a criança fechando os olhinhos. E aí você vai pondo conteúdo. Imagina agora, vai imaginando aí, vai criando uma historinha. Você cria uma historinha com ela, onde você coloca valores importantes para a vida dela através dessa historinha. O que você quer colocar aí? Não, a gente consegue fazer isso também, só que você não consegue mantê-la com os olhos fechados, mas você consegue fazendo assim, fecha e abre. Até mesmo que se você não falar para ela ir abrindo, ela de curiosidade, ela vai abrir. Ela quer saber. Então você mesmo pode ir colocando isso. Agora fecha, agora abre, agora ela vai brincando e ela vai entrando nessa. E com isso você consegue mantendo ela mais tempo com os olhos fechados, porque ela gostou da brincadeira. O que você pode brincar, por exemplo? Fecha os olhos, aí você passa uma série de conteúdos de valor. Aí daqui a pouco você fala, agora você vai abrir os olhos para passar de fase. Olha que legal. Qual criança não gosta de passar de fase? Não é isso que ela aprende no videogame? Ok, passou de fase, faz uma brincadeira, um parabéns e tal. Agora vamos para a segunda fase, fecha os olhos. E aí você coloca mais valor e ela vai contando da vida dela, vai contando o que ela quer contar, o que ela está vendo, que cores são, quais são os valores, o que ela está realizando de bom dentro daquele conteúdo que você está passando. Opa, tá passando, passou de fase, abre os olhos para ganhar o prêmio e tal. E você vai brincando com a criança, isso funciona maravilhosamente bem, tá certo? Então, é isso aí. Fá, tem novidade aí? Quem chegou aqui foi o Marcos Vinícius. Seja bem-vindo, Marcos Vinícius. Que satisfação. Faz uns dias que ele estava sumido, né? Verdade. Aqui. Estão todas registradas no YouTube e no Face. Se ele perdeu aí as lives, quer recuperar o tempo aí, final de semana, todas as lives estão aí disponíveis no YouTube e no Face, tá, gente? Pedi um resumão pra Luana. Luana sem tempo, 2 faculdades, mais trabalho, não é fácil. Legal. Tá investindo bem seu tempo, né, Marcos? Fantástico, parabéns. Encarregou a Luana de fazer o resumo lá. Aí, Luana, a melhor forma de aprender é ensinando. Portanto, já faz um resumo aí, uma resenha e passa aí pra frente. A Ju colocou aqui, ó. Minha filha teve uma amiga e ela teve que se afastar porque a mãe teve um surto psicótico. E agora vejo que ela não quer fazer amizades longas como era com a outra. Como mudar isso? Não sei se por estar com 11 anos e estar em mudança, ela fica facilmente entediada e reclamona.
Bom, veja bem, todo comportamento humano está ligado a alguma questão no seu passado. Isso daí, quem diz é simplesmente Damásio, um dos maiores, se não o maior nome da neurociência mundial. Todo comportamento humano tem um ponto ligado com alguma coisa do passado, sim, Juliana. Não sei se isso que aconteceu com a amiga dela é um evento causador secundário, entre tantos secundários, ou se é um evento causador primário. Provavelmente é um evento causador secundário, mas dá para se trabalhar dessa forma. Tudo isso dá para se desenvolver dessa forma que eu estou falando. Com 11 anos dá para fazer brincadeiras, logicamente não é a mesma brincadeira que se faz com uma criança de 6, de 4 anos, mas dá para se fazer várias brincadeiras, jogos com uma criança pré-adolescente também, passando valores. Isso é muito importante e ajuda muito, certo? Acho, vendo assim, também, como isso aconteceu com ela agora, é uma maneira da mente, é uma proteção dela, né? De se proteger. Ela acha que vai acontecer a mesma coisa, que é uma amizade longa e de repente a menina se afasta. Então, pelo medo, ela acaba tendo essas reações, né? O que acontece, e você vai aprender isso na sua formação, que vai ser com a gente em junho, julho, agosto e setembro, 10 datas que teremos essa formação da Practitioner em PNL, Juliana. Você vai aprender a criar metáforas poderosas que poderão ajudar muito a sua filha e outras pessoas que chegarem até você. Tenha certeza disso. No caso dela, que já tem 11 anos, o ideal são metáforas. Então, histórias que vão trazer valores de vida e que, por exemplo, você pode pegar esse contexto, que é a queixa, né? Essa questão que é a queixa que você está trazendo aí em relação a essa hoje dificuldade de fazer amizades longas. Esse é o ponto. Qual é o ponto que você quer chegar com a metáfora? Que ela comece a ter mais aceitação de novas amizades longas. Então, no meio você cria uma história e nessa história você vai contar o quê? Situações, por exemplo, onde as pessoas aprendem que pessoas entram e saem da nossa vida, onde o fato de uma pessoa sair é a possibilidade de outras pessoas entrarem, que cada um só fica o tempo suficiente para ensinar aquilo de mais valioso que ela tem para ensinar para você e que outras pessoas virão. Então daí você cria uma história nesse meio tempo que vai levar o personagem que a sua filha, nesse caso, vai se identificar na história, a sair desse ponto e chegar nesse ponto no final da história, que é novas relações e aceitação que nem todas as relações são eternas na nossa vida. Ok? Tá sim, ó, mostra pra ele, ó. O Marcos falou assim que hoje não tá rolando caipirinha. Opa, Marcos, aqui, ó. Legal, legal. Mas tá assim, sempre a caipirinha de água com limão. De muito água bom. Com limão. É isso aí, não é ardente, essa daqui passarinho bebe, viu? Pois é. Mais alguma coisa, Pá? Não, acho que a gente já falou bastante, né? Ok, 3, 2, 1 para aparecer alguma pergunta, se não, chamarei a loirinha aqui para frente da telinha, ok? 3, 2... Nada. Nada ainda? Nada. Então, vamos para sexta-feira, vamos para balada, né? Minha balada vai ser cama daqui a pouco, né? Até mesmo porque a noite é uma criança. A noite é uma criança, né? Então minha balada vai ser cama, como diz o Chico Pinheiro no Bom Dia Brasil, né? Hoje é sexta-feira, graças a Deus. No meu caso não tem esse efeito, gente, porque realmente quando se faz aquilo que se ama, quando você faz da sua atividade profissional, né, o seu hobby, que é o nosso caso, a sexta-feira ela não tem nenhum efeito diferente, né? Simplesmente a gente ama o tempo todo, tanto que muitas vezes chega final de semana, qual que é o meu assunto com a Fabiana? Estudo e comportamento humano, a gente ama demais isso, e compartilhar com vocês esses valores são fundamentais. Por que vocês não fazem então live sábado e domingo, se vocês gostam tanto? É porque o sábado e domingo, muitas vezes, a gente não pode deixar esse compromisso às 22 horas, senão a gente tá com compromisso, tem que cumprir o compromisso. Então a gente dá uma liberdade maior para ter alguma atividade. Às vezes tem um teatro, às vezes tem alguma coisa aqui no parque da cidade, a gente quer fazer um passeio, alguma coisa. Ou receber alguns amigos, né? Faz parte da vida. E se a gente tiver a live às 22 horas no sábado e domingo, a gente não consegue ter essa liberdade. Só por isso, senão a gente faria de domingo a domingo, né, Fá? É isso aí, lá o Marcos colocou, eu gosto muito de criar metáforas com brinquedos para crianças. Isso, estávamos falando sobre isso aqui, Marcos. Muito bom, muito bom.
Mas show de bola, gente. Eu só tenho que agradecer sempre esse carinho maravilhoso de vocês. E essa audiência de vocês, essa fidelidade de vocês aqui com o nosso trabalho, esse feedback que vocês nos dão, é sensacional para que a gente, né, consiga fazer sempre com todo esse ânimo, desse reencontro, né, todo reencontro diário que nós temos aqui. É muito gostoso porque a gente sabe o carinho que vocês têm para conosco e vocês sentem o carinho com que a gente faz para vocês esse trabalho aqui maravilhoso, que eu não tenho nem coragem de chamar de trabalho, né? Isso daqui é uma atividade sensacional. Vem pra cá, loirinha! É um encontro delicioso, né? Com certeza, é o nosso encontro marcado na Hipno Live. Show de bola. Lá vem a loirinha. Pessoal, quiser soltar coraçãozinho aí pra Fabiana já chegar vendo coraçãozinho, pode apertar o dedinho aí, ó. Coraçãozinho, coraçãozinho, a Fabiana fica doida. Olha lá, Fá. É, né? Olha lá o coraçãozinho surgindo. Dá um alô pro povo aí. Olá, pessoal. Boa noite. Legal, ó. Não tá subindo agora, ó. Não. Cadê? Cadê? Hoje não tem. Não tem mais nada. Não tem coraçãozinho. Não vai ter coraçãozinho pra Fabiana, não vai ter joinha subindo. Nossa, tá eu vou ter certo? que ter coraçãozinho hoje, então, pra Então vocês. faz coraçãozinho pro pessoal. Tá aqui, ó, coraçãozinho pra vocês irem bem pro final. Agora a Luana, a Selma. Aê, coraçãozinho subindo e a Fabiana fica doidinha. Olha a carinha de criança alegre dela. Olha que maravilha. Show de bola, gente. Gratidão por tanto carinho, tanto amor. E saibam que nós estamos aqui já preparando para segunda-feira uma live sensacional para vocês. Como sempre, a gente prepara aqui com muito amor e carinho. Fala, dá seu tchauzinho pro pessoal. Tchau, gente. Uma ótima noite, bom descanso e um maravilhoso final de semana para vocês. Show. E até segunda-feira aqui no nosso encontro marcado. Isso, muito bom. Gratidão pela participação de todos. Gratidão, gratidão, gratidão. E se você gostou, deixa sua curtida aí, seu comentário, sugestão, sua pergunta, compartilhe, leve adiante o que é bom para as pessoas. Se você acha que muitos pais precisam ver essa live, compartilhe já, marque as pessoas para que elas tenham acesso. É muito importante que esses pais, que essas pessoas que estão ao lado de crianças tenham acesso a informações como essa, para que possam aí contribuir para a formação de adultos maravilhosos para a nossa sociedade lá no futuro. Então leve adiante esse vídeo. Se você está assistindo depois do YouTube, já está no YouTube, inscreva-se aí no canal, o botãozinho vermelho é tão rápido, é plim, e já vai no sininho, plim, plim. Com esse sininho você fica atualizado sobre tudo de novo que tem no nosso canal no YouTube, que aliás tem ali vídeos exclusivos que não vêm para o Facebook. Então, deixa um beijo no coração, a gratidão de sempre, e na segunda-feira teremos mais uma Hipno Live. Nosso encontro marcado. Isso, te vejo boa na... prova pro Marcos, amanhã ele vai fazer prova. Opa, Marcão, ótima prova para você, arrebenta lá, tira o seu 10, vai para abraço, isso aí. Tá bom, gente? Tudo de bom para vocês, ótimo final de semana, gratidão, beijo no coração e até segunda no nosso encontro marcado. Até segunda, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.